Vamos falar aqui da pergunta de milhões hoje: como conseguir equilibrar as demandas? Como conseguir rodar todos os pratinhos aí ao mesmo tempo? Muitas vezes são escolhas, a gente escolhe esses pratinhos que a gente quer rodar, e outras vezes são necessidades, a gente precisa rodar todos os pratinhos ali ao mesmo tempo. Então a gente precisa fazer com que as demandas caminhem ao mesmo tempo. Bom, eu vejo que principalmente para as mulheres, a gente faz isso, de ter muitas demandas ao mesmo tempo, que geralmente são filhos, família, casa, trabalho, estudos. Então, ao mesmo tempo que a gente quer ser bem-sucedida profissionalmente, a gente quer trabalhar bem, a gente quer também ser cada vez uma profissional melhor. Isso inclui estar estudando tanto em casa quanto fazendo uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado. Queremos também ter uma família, algumas mulheres, né, outras focam mais na carreira, mas algumas escolhem, né, querer ter uma família, estar presente com a família, estar presente com os filhos. A gente quer uma casa organizada, a gente quer conseguir, às vezes, fazer uma atividade física, cuidar da saúde, ter bem-estar também, se alimentar bem. E todas essas coisas são coisas complexas, que demandam da gente tempo, que demandam dinheiro, investimento, paciência, sabedoria. A gente precisa entender ali sobre algumas áreas para a gente poder exercer bem ali o nosso papel. Então, como equilibrar todos esses papéis? São papéis extensos, são papéis que exigem muito da gente, muita energia, e acho que vocês estavam esperando por isso, né? A gente não consegue dar 100% em tudo. Vamos imaginar que a gente tem 100% de energia. Então, 100% de energia é o meu dia todo e toda a minha disposição que eu tenho para lidar com essas coisas. Eu vou ter que dividir essa energia entre as tarefas. Eu vou ter que dividir o meu tempo entre essas tarefas que eu quero dar conta, que eu escolho dar conta ou que eu preciso dar conta. E aí, o ruim dessa situação é que a gente se cobra dar 100% em tudo, como se todo mundo conseguisse fazer isso, como se fosse o esperado, que você desse conta 100% ali, né, de dar 100%, de ser ótima, de ser perfeita em todos os papéis que você executa. Sendo que só de executar vários papéis ao mesmo tempo, você já está dando quase que mais de 100%, né? Se tivesse 101%, você estaria dando esse 101%. Então, muitas vezes é necessário a gente entender que, por exemplo, no momento de maternidade, principalmente com filhos muito, muito pequenos, você vai ter que dar mais energia para a sua maternidade, por exemplo, do que para o seu trabalho, do que para os seus estudos. É claro que você não gostaria de ter que dar menos nessas outras áreas, né? De se dedicar menos nessas outras áreas. Mas, muitas vezes, entender isso é conseguir executar esses papéis e ficar em paz. Quando a gente fica sempre se cobrando, dar 100%, estar perfeito em tudo, esse perfeccionismo, principalmente em papéis que a gente precisa dar conta de conciliar, a gente vive numa constante cobrança, num constante julgamento, como se você fosse a culpada por não estar dando conta de tudo. E muitas vezes é simplesmente porque você não tem 200, 300, 400% de si. Você é uma só. Então você tem só 100% de energia para dividir entre essas áreas. Aí tem área que vai ficar com 30%, tem área que vai ficar com 50%, tem área que vai ficar com 5%. Então, muitas vezes não é porque você não quer, né? Não é falta de vontade, não é falta de dedicação, não é falta de disciplina. É simplesmente porque você tem só 100% de energia, você tem só 100% ali para dedicar. Você não tem 200, 300, 400, 500%. E você vai precisar dividir esse 100% entre essas áreas que você quer ou precisa conciliar. Porque muitas vezes nem é uma opção. A gente precisa fazer coisas simultaneamente. Então, tem área que vai ficar com 30%, tem área que vai ficar com 10%, às vezes tem área que vai ficar com 80% e vai sobrar só 20% para você dividir entre as outras, né? Porque são demandas. Tem áreas que às vezes vão demandar um pouco mais de você. Eu me lembro uma vez que eu estava escutando um podcast, isso foi tão um alívio, assim, um acalento para a alma, sabe? Porque eu estava escutando esse podcast e elas estavam falando sobre produtividade. E eu lembro que essa pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou que durante a pandemia ali, ela fez 1 ano de podcasts, né? Então, todos os dias ela postava um episódio durante esse 1 ano.
E aí a pessoa que estava entrevistando ela falou assim, nossa, e como que você dava conta, assim, como que ficou as outras áreas da sua vida? E ela ria, né, falava assim, não ficou, eu só fazia isso. Todos os dias eram dedicados ao meu podcast. Então eu fiz isso durante um ano e depois eu comecei a intercalar os episódios, né, a fazer com mais espaçamento. Porque minha casa ficou pra lá, minha vida social ficou pra lá e eu dediquei esse um ano inteiro somente ao podcast. Então ela colocou ali quase que 95% da energia dela no podcast e ficou 5% para as outras áreas, né? Às vezes é um alívio escutar outras pessoas falando sobre isso, né? E talvez você daí se sinta aliviada também em olhar por essa perspectiva. Ninguém consegue 100% em tudo, né? Ninguém consegue 100% em tudo. Se a pessoa tá tendo muito resultado, tá colocando muita energia em alguma coisa, com certeza ela tá deixando de colocar energia em outras coisas. É uma escolha também, né? A gente também pode escolher fazer isso, colocar muita energia em uma coisa e por um tempo e deixar outras coisas meio que ali em stand-by, deixar outras coisas ali de lado para retomar depois ou para não retomar, enfim, escolhas, né? Mas o mais importante é você não ficar se cobrando, se comparando, achando que você tem que dar conta de tudo. E aí você vê aquela pessoa que tem a família perfeita, que tem o trabalho perfeito, que tem a casa perfeita, e você se cobra sozinha dar conta disso, mas você não sabe dos bastidores dessa pessoa. Às vezes a pessoa tem várias outras pessoas que ajudam ela, tem muito suporte, ou tá adoecida porque tá tentando fazer tudo de forma perfeita. E aí eu deixo algumas perguntas para você. Você já se viu nessa situação? Já se viu tentando dar conta de tudo, de várias coisas ao mesmo tempo, de coisas importantes que são importantes para você e se sentiu culpada porque você não estava dando conta de fazer da forma como você tinha planejado? Você se cobra desse jeito ou para você sente que é mais tranquilo? Você consegue entender que há momentos e momentos e que tem momentos que é uma escolha uma área, tem momentos que você escolhe outra área e você consegue ir conciliando isso. Por aí, como que funciona?